Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, comente alguma coisa aqui embaixo, compartilhe com amigos, nos ajude a fortalecer esse espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas não dá para ignorar os desdobramentos em relação à votação da PEC dos precatórios, em especial aí a posição do PDT, que deu votos favoráveis, que acabou aprovando ela em primeiro turno na Câmara, lembrando que está programado para esta próxima terça a votação dela em segundo turno. Claro que aí tem muita coisa saindo na internet, a imprensa aproveitando essa situação para ampliar, de certa forma, um clima no PDT que já não é bom. Agora é momento, o próprio Lupe tem dado declarações tentando colocar panos quentes, conversando um a um para tentar resolver essa situação que ficou realmente complicada. E o Poder 360 publicou uma matéria com a manchete: líder do PDT na Câmara deixa o cargo. Eu li aqui e vi que ele colocou o cargo à disposição, já vou falar mais pra frente. E vamos aguardar, talvez realmente ele oficialmente deixe o cargo e aí vamos ver quem que vai assumir no seu lugar. Mas eu vou trazer aqui então alguns detalhes importantes pra gente analisar dessa matéria. Vou pegar também uma fala recente, pouco antes de eu fechar esse roteiro aqui. O André Figueiredo foi entrevistado, também deu uma fala que vale a pena a gente destacar aqui. Então vai dizer o Poder 360. O líder do PDT na Câmara, Volney Queiroz, que é do Pernambuco, explicou à bancada do seu partido em uma longa mensagem de texto, o que levou a legenda a apoiar a PEC dos precatórios, que foi aprovada em primeiro turno na madrugada de quinta-feira, dia 4 de novembro. Disse ele então: importante ressaltar uma coisa, a votação dessa PEC 23 era assunto predominante nos noticiários. A imprensa especializada já anunciava que PDT e PSB poderiam votar a favor da PEC. Apesar disso, não recebi do presidente Ciro um telefonema, um e-mail, uma mensagem, um recado, nada. Rigorosamente nenhuma orientação, explicou o líder do PDT na Câmara para a sua bancada. Ciro podia ter feito isso? Podia. Mas muitos apontam que isso caberia em especial ao Carlos Lupe, que é presidente do partido. A posição do Ciro em relação a essa PEC já era pública. O Ciro falou várias vezes contra ela, em especial no dia 28, quando ele passou por Santa Catarina, uma fala duríssima. Então não era novidade para qualquer pessoa que acompanha minimamente o Ciro que ele era contra. E essa PEC, por si só, é um absurdo total, que está recebendo críticas de várias pessoas de diversos partidos. Mas, de acordo com Queiroz, o partido debateu o assunto e formou maioria. O deputado André Figueiredo, que é do PDT do Ceará, que também atuou nas negociações, almoçou com o presidente do PDT, Carlos Lupe, abre aspas, cientificando-se da tendência que se avizinhava. Queiroz disse ainda que, durante negociações com Arthur Lira, ficou acordada a votação de um projeto de lei e uma emenda constitucional para assegurar o pagamento da dívida com professores. Eu até tinha já destacado isso, não me falha a memória, no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa votação. Segundo o deputado, o senador Cid Gomes, irmão de Ciro, e o governador do estado, Camilo Santana, que é do PT, foram colocados a par do assunto. Abre aspas de novo para ele. Não tenho detalhes dos termos da conversa, mas voltaram com a concordância do senador Cid e do governador Camilo, que lá estavam, escreveu. André Figueiredo, nas suas redes sociais, postou um vídeo confirmando realmente que não só Camilo Santana, que é do PT, mas também Rui Costa, que é do PDT, e Paulo Câmara, governador, Rui Costa, no caso, governador da Bahia, e Paulo Câmara, governador de Pernambuco, esse do PSB, tinham interesse nesses acordos que foram feitos, que reduziriam os danos em relação à grande preocupação de muitos, que era o que essa PEC poderia afetar na área da educação. E o fato do Cid estar por dentro, do Camilo e de deputados do Ceará, não quer dizer que Ciro Gomes estivesse por dentro de tudo o que estava acontecendo. E o próprio André Figueiredo, na entrevista hoje cedo, no dia 5, ao UOL, disse algo importante sobre isso. Disse ele: a agenda do Ciro é muito complexa. O que posso dizer é que nós, da bancada do Ceará, por exemplo, tivemos com o senador Cid Gomes, irmão do Ciro. Concordamos, ao sair da reunião, que poderíamos avançar nessa perspectiva de construir esse acordo. Figueiredo disse, sem dizer como, esperar que essa desavença interna do PDT seja resolvida até a votação do segundo turno da PEC, marcada para a próxima terça-feira.
O Ciro, disse ele, é uma pessoa dentro do PDT que dialoga bastante, tem completa afeição ao diálogo e o respeito recíproco muito grande. Esperamos dirimir essas questões até o momento da votação do segundo turno, sem dúvidas nenhuma. Então isso aqui é importante. Ele próprio, André Figueiredo, que acabou sendo alvo aí de muitas cobranças por ter feito parte desse acordo costurado para reduzir os danos em relação à educação, diz que espera que todas essas desavenças internas sejam dirimidas até a votação no segundo turno. Voltando ao Volney, ele lamenta que o PDT tenha iniciado a votação isolado na oposição, mas justifica dizendo que naquele momento já não teve o que fazer. Abre aspas para ele. Não temos por hábito decidir nossos votos pela orientação do PT e seus coligados. Nem tem o costume de descumprir o que foi combinado. O cumprimento dos acordos é regra de ouro do parlamento. Queiroz termina o texto deixando o cargo de líder do partido na Câmara. Disse aqui a matéria, mas quando a gente vai ler, está escrito lá: reitero que o posto de líder está à disposição dos deputados e deputadas, bem como à disposição da direção nacional do partido. A matéria vai dizer que a cúpula do PDT consentiu com o voto. Enfim, eu assisti realmente a entrevista do Lupe a respeito disso. Ele liberou para que a bancada decidisse isso internamente, mas agora ele defende que por conta, enfim, do que está colocado nessa PEC, que seja então ela derrubada. E ele diz que vai conversar 1 a 1 para que os deputados votem contra essa PEC no segundo turno, repito, marcada para essa próxima terça. Bom, eu tenho acompanhado essa discussão aqui em relação, por exemplo, à redução de danos que foi negociada pelo PDT para a área da educação. Muitos dizem, mas se a PEC fosse derrubada, o recurso que foi fatiado agora em 3 meses e não em 10, como estava previsto originalmente, seria pago 100% em 2022. Só que, de outro lado, tem muita gente dizendo que não tem dinheiro para isso. Aí outros falam, mas o governo tem que se virar e dar um jeito de pagar. E há quem diga o seguinte, que quadros do PDT imaginavam que o governo passaria o rolo compressor na votação, um termo utilizado quando o governo tem uma ampla maioria, uma votação folgada, o que não foi o caso. E aí talvez essa coisa aqui de que o voto do PDT ajudou a aprovar a PEC possa ser um motivo a mais, né, que motivos não faltam, para que o PDT no segundo turno recue. E veja, poxa, o rolo compressor não foi passado. Foi graças também aos nossos votos que a PEC foi aprovada. Então, essa votação apertada pode fazer com que o PDT recue. Porque realmente, muitos defendem que quando se percebe que o rolo compressor vai passar mesmo, aí é preferível amenizar os danos do que, enfim, deixar passar, prejudicando ainda mais, no caso aqui, a área da educação e os professores. E eu acho, depois de toda a repercussão que isso está tendo, que é uma bobagem muito grande deputados do PSB e do PDT, partidos de oposição ao governo Bolsonaro, votarem a favor dela no segundo turno. Com redução de danos, sem redução de danos, agora é uma outra história, e se já existe essa possibilidade de você votar diferente no segundo turno, por que não? Essa PEC, repito o que eu falo desde o começo, é uma mistura de fura-teto, o que em si não é problema, mas desde que se faça da forma correta, com pedalada fiscal, com mensalão, enfim, é um absurdo completo. Então não justifica que deputados desses partidos, carimbem em si um apoio a algo tão absurdo como esse. E detalhe importante, tudo indica que ela será derrubada no Senado. O clima no Senado é para que ela seja realmente reprovada. E se for aprovada lá, já tem gente falando que no STF ela não passa, porque é inconstitucional. Então, diante de tudo isso, será que ainda assim esses deputados, mesmo com redução de danos, vão preferir continuar com esse clima ruim, no caso do PDT, sabendo lá qual vai ser o rumo que o Ciro Gomes tomará, se eles continuarem a favor dela, para depois ela ser derrubada no Senado ou no STF? William, mas e o Auxílio Brasil? O governo está preocupado com os mais pobres, com os mais miseráveis. Bom, se tem uma coisa que esse governo nunca preocupou, foi com os mais pobres. E aí você tem que ficar mais atento quando você tem Paulo Guedes, ministro da Economia. Alguém acha que Paulo Guedes está preocupado com os mais pobres? Arthur Lira na presidência da Câmara? E aí eu vou ter que trazer aqui uma fala da Tabata Amaral, alguém que eu já critiquei posicionamentos aqui em outras ocasiões, mas eu vou ser justo com ela, porque em relação a isso ela teve uma fala muito sensata. Abre aspas para a Tabata Amaral. A PEC dos precatórios é o que faltava para ampliar a corrupção que está acontecendo em Brasília. Essa PEC, com todos os calotes e gambiarras, não foi feita para criar espaço para o Auxílio Brasil, mas para aumentar em quase 50 bilhões o recurso que existe no orçamento secreto.
No mensalão, os deputados recebiam um valor mensal para poder apoiar as propostas do governo. Com o orçamento secreto, temos acusações gravíssimas de que parlamentares estão recebendo pedaços do orçamento público, dinheiro que poderia ir para pesquisa, saúde e educação, dinheiro que é colocado em prefeituras e empresas que muitas vezes sequer estão na base eleitoral no estado daquele parlamentar. E eu acrescento que ela disse aqui, já há fortes indícios de que essa verba vai para essas cidades, vai para essas empresas e que são superfaturadas. Enfim, vamos apurar tudo isso. O Estadão, inclusive, está apontando que pouco antes da votação dessa PEC, o governo liberou mais de 1 bilhão em verbas para diversos deputados. O André Figueiredo disse, inclusive, que ele não tem conhecimento de que deputados do PDT tenham se beneficiado disso. É bom fazer justiça aqui em relação a esse ponto. Então eu acho que agora é momento de diálogo, de costura interna. Tem muito deputado com o ego ferido por conta desse posicionamento mais duro e mais incisivo do Ciro Gomes, mas diante da gravidade, da aberração que é essa PEC, não é para menos. Então, meus amigos, até terça-feira, quando realmente ela será votada, teremos muita tensão, muita expectativa. O clima neste momento não é bom. Enfim, a imprensa tem pegado fala daqui, fala dali e ampliado essa tensão interna. O Lupe tem colocado panos quentes. Eu assisti a entrevista dele ontem na CNN e hoje pela manhã na CBN. Achei que foram entrevistas boas, enfim, apoiando o Ciro Gomes, dizendo que realmente o PDT deve derrubar essa PEC no segundo turno, mas tentando ao mesmo tempo não criar um clima ruim com os deputados que votaram favoráveis. Inclusive o Lupe destaca que foi uma votação de boa fé, enfim, lutando para reduzir esses danos, porque imaginava-se que o governo passaria o rolo compressor. Então vamos aguardar e ver. Tem gente pessimista em relação à virada desses votos, mas o Túlio Gadelha, alguém que votou contra essa PEC no primeiro turno, deu uma entrevista e disse acreditar que o partido conseguirá reverter 10 votos. Fazendo isso, complica a situação para Arthur Lira, que, percebendo essa movimentação do PDT e do PSB, já começa a se articular de outra forma para tentar buscar votos que não teve no primeiro turno. Vamos ver como que o governo e Arthur Lira vão se articular daqui para frente. Eu espero sinceramente que essa PEC seja reprovada com o apoio forte dos deputados do PDT, do PSB, que Ciro Gomes em seguida retome a sua pré-candidatura e que o Brasil encontre uma forma de ajudar os mais pobres que precisam de fato, mas não pode ser da forma como o governo está fazendo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.